Oi gente, tudo bem? Aqui é o Forgiven. Eu tô gravando esse vídeo depois de ter gravado o vídeo que vocês vão ver agora, essa entrada, porque assim, eu esqueci de falar uma coisa muito importante no vídeo. Esse vídeo é basicamente composto de spoiler, porque eu vou explicar a história de um mangá inteira e pra poder dar minha opinião, vocês vão ver o intuito do vídeo. Eu espero que vocês não se incomodem de ter o spoiler do mangá, mesmo que vocês não tenham lido, certo? Ou vocês procurem pra ler e depois voltem aqui. Deixem salvo no assistir mais tarde, certo? É só isso que eu tinha que falar mesmo. Curtam muito o vídeo, valeu, falou! E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Forgiven e eu vim aqui para mais um vídeo da Furious Turtle. Agora um quadro novo que eu criei praticamente. É uma análise. Sim, uma análise. Eu vou analisar um mangá que já acabou, porque como a minha especialidade é mangá, então eu vou ter que falar sobre mangá, né? Viu? Eu sou lindo, não sou? A primeira vez que vocês me veem, era pra vocês terem me visto antes, só que não deu. Mas então, vamos aqui. Para esse primeiro vídeo eu escolhi um mangá que eu gostei demais. Esse mangá é muito bom. Eu já mostrei ele nos dos dois vídeos de aquisições. E ele é Osama Game. Sim, isso aqui é um marcador de página, porque eu não quero mostrar ainda a capa, tenho vergonha. Mentira. Não é sério. Bem, aqui toda a minha coleção de Osama Game, completinha como vocês podem ver. E antes de começar eu gostaria de pedir a atenção um pouquinho de vocês, porque assim, não liguem para o cenário, primeiramente, porque eu sou pobre, certo? Eu não tenho muito dinheiro para ficar me preocupando com o cenário ainda, certo? Então, e também queria avisar que todos os meus vídeos solos sairão na segunda-feira. Espero que os outros também falem os dias que vão sair os vídeos deles, né? Mas o meu cronograma é de segunda-feira e sexta-feira tem um podcast. Ou o que achamos de alguma coisa, certo? Então vamos começar aqui com a análise de Osama Game. Osama Game volume 1, quarta capa, primeira capa e quarta capa. Bem, eu comprei esse mangá porque assim, ele me chamou muita atenção depois do anúncio dele pela JBC. Esse mangá eu não imaginei que fosse ser tão bom quanto é. Eu, assim, comecei a ler, até eu brinquei, eu falei assim, é o mesmo traço de Bakuma, que é muito parecido, se vocês forem ver, por exemplo, aqui, certo? O traço é muito parecido com o do Obata. E assim, eu comecei até a brincar, né? Mas eu esperava bastante esse mangá, eu gostei muito dos anúncios, eu gostei muito sobre o que falava, e eu falei, vou comprar. Se bem que eu não tenho distinção pra comprar, eu sempre acabo comprando mangá, não importa o gênero, certo? Vocês vão ver quando eu for mostrar minha coleção. Mas é o seguinte, nesse quadro eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece nesse primeiro volume, o que é o primeiro volume, sobre o que se trata a história, e assim eu vou continuar nos outros volumes também. Nesse primeiro volume de Osama Game, a gente já abre, tem as regras do jogo do rei. Você não pode sair do jogo, você tem todas aquelas frescuras do jogo do rei, que todo mundo tem que participar, você não pode sair do jogo. O prazo é de 24 horas para cumprir a ordem, vai ter uma punição para quem não cumprir, não pode desistir do jogo. E aí vem pra lista de chamada. Essa lista é muito importante pro decorrer do mangá. Então, ela aparece em todos os volumes e sempre aparece com um especial. E assim, a primeira imagem é essa, uma imagem feliz, diferente do que é todo mangá. Começa com o sonho do Nobuaki, e no dia seguinte vai pra escola e estão comentando sobre um jogo que surgiu, que mandaram uma mensagem no celular de uma pessoa, das pessoas da sala, e depois começou a ter o jogo. Aí teve uma ordem onde um dos alunos tinha que beijar uma aluna, aí eles se beijam e chega uma nova ordem, que é de um carinha lamber os pés de outra menina. Aí vai lá e lambe os pés dela. Só que aí o negócio começa a ficar tenso, porque chega uma outra mensagem, e a mensagem é a seguinte:
esse mesmo carinha que lambeu os pés de uma vai ter que apalpar os seios de uma outra aluna. O que acontece? No dia seguinte, um dos dois vai para a escola e eles descobrem que eles morreram, os dois alunos que estavam na ordem, que seria o carinha e essa menina. Se vocês decorarem os nomes, é melhor vocês lerem mesmo, eu não vou me atentar muito a nome, certo? Aí tem outra, aí vai ter nas ordens, uns cumprem, outros... aí cai a ordem de um amigo do Nobuaki. Não conheci o Nobuaki, na verdade, eles não eram muito amigos, só depois eles começaram a conversar um pouco e eles se tornaram amigos. Só que ele acabou não cumprindo a ordem. E assim, a punição não veio imediata. Você pode ver que eles estão felizes aqui comemorando. Só que aí logo em seguida, eles vão dormir, né? Estão na casa desse menino. E o menino, eles acordam com o menino enforcado. Que era a punição, morrer por enforcamento. E eles começam a entrar em desespero porque eles não sabem o que acontece. Acontece mais algumas ordens, mais uma ordem especial, onde o Naoya, esse nome é importante, por isso eu vou falar, ele é o melhor amigo do Nobuaki. E o que acontece? Tem uma menina que eles têm que fazer uma votação, ele ou a menina, e um dos dois vai receber a punição. E nisso acaba que o Naoya consegue se salvar dessa punição, que era uma votação em sala. Só que a menina não aguenta perder e se joga da sacada do prédio. E a última ordem desse primeiro volume é que, mesmo ele tendo ganho, a ordem não foi cumprida pela outra, mas ela não pode mais cumprir. Então chega uma nova ordem pro Naoya, que é deve fazer sexo dentro de 10 minutos. Faltavam 10 minutos e aí pra gente é impossível você fazer sexo dentro de 10 minutos. Sim. Essa a última hora do jogo e termina assim. E aqui no final aparece a foto de sala arriscada. Bem, eu comecei a ler esse volume assim. Eu comecei a ler e mais ou menos na parte em que os primeiros anos morrem eu não me atentei tanto. Sabe, eu falei, mais um mangá. Bom, só que aí começou a pressão psicológica quando o que viraria amigo do Nobuaki, ele morre misteriosamente. Aí eu comecei a falar, não, pera aí, aconteceu alguma coisa aí, eu preciso descobrir o que é, eu preciso do próximo volume. Aí eu comecei a ficar tenso. Ele já começou a mexer com o meu psicológico. Aí tem essa votação do Naoya com a menina. E eles acabam tendo uma discussão, ela vai lá e se mata. Eu falei, esse mangá é ótimo, eu só preciso saber o que acontece em seguida. Aí vem a última ordem e deixa você naquela tensão. Tipo, ele vai morrer. O melhor amigo do protagonista, o Naoya, o melhor amigo do Nobuaki, vai morrer. E eu não falei de uma personagem aqui, mas ela é realmente muito importante, que é a namorada do Nobuaki, que é o protagonista, que é a Shiemi. Ela vai ter um papel muito importante na história depois, mas por enquanto ela só aparece como coadjuvante. Sabe, aparece conversando com o Nobuaki, aparece com outras cenas. Assim, mas sempre como coadjuvante, nada como uma personagem principal. Esse aqui é o volume 1. Eu sou um game. Seguindo pro volume 2. Certo. A gente começa de novo com as ordens do rei e voltamos para a lista chamada. Só que ela está diferente. O que ela tem de diferente? Os nomes das pessoas que morreram estão todos riscados, como se elas não fossem mais participar do jogo, porque elas morreram, óbvio. Mas aparece os nomes riscados. E é por aqui que você vai começar a se basear nos personagens depois, por essa lista. Eu achei realmente muito difícil do autor explorar todos os personagens e realmente não explora todos. Mas ele explora grande parte, pelo menos o mínimo possível. Esse autor, esse desenhista são muito bons. Eu gostei muito do traço desse desenhista e da história desse autor. Esse mangá,
Na verdade começou como um... como é que pode ser? Novela para celular. Era uma mensagem que é enviada para cada assinante de uma novela. Um capítulo pelo celular. Aí tem a... Aí voltamos aqui pro volume 2. Aí tem a ordem que eu falei no outro volume. E ele começa a imaginar que o Naoya vai morrer, incinerado. E ele quer fazer de tudo para que a namorada dele fique com o melhor amigo, para que o melhor amigo não morra. Aí ele acaba ficando inconsciente, só que aí ele consegue cumprir a ordem. Mesmo o protagonista estando quase se suicidando por ter feito isso. Mas ele conseguiu ajudar o amigo dele não morreu. E aí vem a próxima ordem, que vai ser um dos mais importantes, porque assim, tem uma outra personagem que ela também é muito importante, a Ria. O que ela vai fazer? Ela começa a participar de vez aqui da trama principal nesse volume. Porque é o seguinte, a próxima ordem seria que todos os homens da sala deveriam participar e iam ter que ir tirando etiquetas. Cada uma vez, isso eu podia tirar de 1 a 3. E só que quem deixasse a última, quem tivesse as 4 últimas, ia deixar um amigo morrer. O último que tirasse a etiqueta morreria. E foi chegando no Nobel que foi fazer inimigos. E sobrou a última folha pro Nobuaki. E o cara começou a esnobar, falando que queria que o Nobuaki morresse, que ele não valia nada. Começou a encher o saco, até que o Nobuaki deu um socão na cara dele. Aí eles começam a discutir de novo sobre o que está acontecendo, eles ficam mal deprê. E esse mesmo cara que tava esnobando, falando que tinha pego as penas dos pais, queria que o Nobuaki morresse, ele pega a 100ª etiqueta. Você se pergunta por quê? É porque no celular dele ele acaba morrendo, né? Porque ele pegou a última etiqueta. E aí ele recebeu uma mensagem daquela menina que tinha pulado do prédio. Ele era apaixonado por ela, só que não era ela. Vai explicar depois, mas não era ela a princípio. Aí tem aí continua, né? Eles começam a investigar quem é que mandou a mensagem. Descobriram que foi um viciado em games. E o Nobuaki começa a investigar tudo e recebe a ligação de uma menina, que é ela. E o que acontece? Ela gosta dele. E ela começa a falar, ela recebeu uma ordem que ela devia escolher a ordem dela. E ela decide tocar o rei porque tinha uma suspeita que o rei estivesse na sala. E aí ela vai e começa a tocar todo mundo que tá na sala. Passa por todos os meninos primeiro e depois todas as meninas. Aí aparece a Ria, que vai ser outra peça fundamental na história. Podemos dizer que são 4 protagonistas: o Nobuaki, a Shiemi, o Naoya e a Ria. Então a Ria, ela fala que é o rei, só que é mentira, né? Você começa a ficar tenso, e porque ela fala que ela é o rei, ela quer que toquem nela pra provar que ela é o rei. Só que a Nami, que é o nome dessa menina que gosta do Nobuaki, toca nela e não é nada, não dá nada, certo? Só que ela continua tocando em todo mundo, só que ninguém é o rei. Ninguém é o rei, ela toca em todo mundo. E isso aqui vai terminar no próximo volume, né? É sobre essa história. Mas você acaba descobrindo que ninguém é o rei na sala. Aí continua com a lista no final do mangá das pessoas que morreram, tanto no outro volume quanto nesse. Esse volume termina com a atenção tá na sala, né? Porque ela começou a tocar e sobrou só uma menina. Que ela começou pelos meninos e sobrou só uma menina.
Só que essa menina quer tudo que toque nela pra provar que não é o rei, porque ela começou a ser humilhada, ela estava falando que era o rei, que não devia ter feito isso, que ela era uma vagabunda. E é isso. Aí termina com ela fugindo e a Nami correndo pro outro lado, com medo de tocar na outra. O que eu sentia nesse volume? Nesse volume a tensão começou a aumentar demais. As ordens começaram a ficar cada vez mais difíceis de se cumprir, cada vez mais alguma pessoa ia ter que morrer. E você torcia para que não fosse um dos personagens que você se afeiçoou, porque aqui você se afeiçoou muito fácil, porque eles são estudantes, se você for estudante, óbvio. Mas provavelmente você já foi ou é estudante, você vai começar a se identificar com certas pessoas da sala, que esse autor ele tem a capacidade de colocar os personagens para que você acabe se afeiçoando a um, de algum jeito, certo? Aí você começa a ficar tenso que aquele personagem que você gosta, você não quer mais que ele morra, certo? Aí o seu psicológico já tá indo, tá acabando, você não tem praticamente psicológico nesse volume. Esse aqui foi o review do volume 2 de Osama-Nin. Seguindo para o volume 3, atrás tem uma ordem, como os outros. Eu não sei se chegaram a ler. Aqui. Essa aqui tá meio embaçada, porque é do volume mesmo, não é pra você ler essa regra, certo? É como se assim, não desobedeça a ordem do rei, ou você será punido. É mais ou menos algo do gênero. Aqui no segundo tá cumpra a ordem linha de 24 horas. E aqui tá, não é permitida a existência do jogo. Essas capas são muito diferentes do traço do mangá, tanto que eu fiquei surpreso com essas capas. Mas elas são muito bonitas. Continua com as regras aparecendo na orelha. E temos de novo a lista atualizada dos mortos, a chamada, certo? Você vê que começou no primeiro volume, não tinha ninguém marcado nessa lista. No segundo tinham 4 pessoas. E no terceiro, por incrível que pareça, só tinham 5, só morreu um a mais. Mas a coisa começou a ficar mais tensa a partir desse volume. O que acontece? A Nami saiu correndo, depois da menina ter feito todo aquele escarcéu, falando que não era o rei, e ela encostou nela. A Nami encostou nessa menina e ela fugiu, ela foi embora. O Nobok foi atrás dela, até da meia-noite, que era a hora que é o prazo. A mensagem recebida à meia-noite e a ordem tem que ser cumprida até a meia-noite do dia seguinte. Então ele acaba encontrando a Nami e fica ao lado dela até que acabasse. Olha, ela começa a ficar com medo e fala assim, não, vai ficar tudo bem, calma. Ela recebe a mensagem que ela vai ficar cega. Que ela não pôde cumprir a ordem, que seria tocar o rei, porque ela não conseguiu tocar o rei. Certo? O rei não estava na sala. Isso daí provava que o rei não estava na sala, mesmo sendo uma suspeita muito forte do Nobok, que seria alguém que conhecesse todo mundo. O rei não estava na sala, ela não conseguiu tocar no rei. E ela vai ser punida com ela ficar cega. Aí o Nobok tenta ajudar a Nami, mesmo cega, ele fica com muita raiva porque ele recebe a missão de a ordem, né? Recebe a ordem de... Peraí, deixa eu achar a ordem. Aqui, livre-se daquilo que é importante pra você. E ele começa a quebrar tudo na casa dele, certo? Ele quebra tudo que tem na casa dele, ele esfarela a casa dele. E pra cumprir essa ordem, pra ele não morrer, ele acaba terminando com a namorada dele, que é a Shiemi. Mesmo não querendo, ele teve que terminar, era a coisa mais importante pra ele. Ele teve que desfazer a coisa mais importante pra ele, que era o namoro com a Shiemi. Aí ele fala que não teve escolha e ele vai procurar a Nami. Só que aí ele vê que ela estava perto do mar e ela acabou se matando, pulando no mar, parece. É isso mesmo. E ela escreveu na areia. Como ela gostava muito do Nobok, ela escreveu na areia.
Nobuaki, eu te amo. Só que ela se matou. Isso é triste. Se você gostava dela, você fica triste. Aí chega a próxima mensagem, que 2 alunos têm que enviar mensagem para outros 2 alunos com a palavra morra, para que eles matem alguém. E aí eles acabam cumprindo o negócio e acabam morrendo mais gente. Eles começam a investigar e começaram a aparecer umas letras nos celulares de quem tinha sido morto. Nos celulares tinha umas letras, certo? E eles começaram a investigar o que significavam essas letras. Nisso aparece um outro amigo do Nobuaki, certo? Isso aqui vai ser um pouquinho mais pra frente. Só que assim, nessa investigação ele descobre que a Ria, a mesma Ria do outro volume que falou que era o rei, ela também está investigando tudo. Ela está tentando investigar tudo que está acontecendo sozinha, porque o Nobuaki não confia nela. Eles começam a discutir e ela fala que tem as outras mensagens e precisa das letras do Nobuaki, que precisa desvendar tudo. Aí a Ria fica com raiva dele, porque fala que não tem como você salvar todo mundo nesse jogo. Você pode salvar uma bastante pessoas pra você, mas você não pode salvar todo mundo e dar um choque nele, um taser. Ela acha que não se pode salvar todo mundo nesse jogo, que várias pessoas vão ter que morrer, infelizmente. Certo? Aí o Nobuaki é totalmente contrário, manda ela merda, entendeu? Fala que ela tá completamente errada. E acaba acontecendo isso. E aqui ela fala também que ela que mandou a mensagem para o carinha do volume 2 pegar a última etiqueta com o número 100. Eles continuam discutindo, aí chegou na hora e fala pra ele que acontece, entendeu? Que ele é passivo antes, ele é aquele cara que vai chegar no meio da briga, acha assim, não, calma, passou, certo? Mas ele é muito gente boa, eu gosto dele. Eles vão lá e eles falam com esse amigo do Nobuaki, o Yosuke, que é ele. Yosuke. Esse daqui, ó, quer ver? Esse daqui embaixo. Ele é o Yosuke. E ele também está investigando as coisas que estão acontecendo. E eles recebem uma eles estão lá e chega assim, é inadmissível a descer jogo do rei. E vão ter umas pessoas que vão ser punidas, né? E assim, a mensagem é a seguinte: não cometam atos necessários a este jogo. As seguintes pessoas serão punidas por terem violado as regras. Ou seja, eles cumpriram a ordem. Só que eles não sabem o que é o necessário. E logo em seguida, primeiro morrem essas 3 pessoas. Logo em seguida morre mais uma por cometer os atos necessários. Morre outra. Eles ainda estão tentando saber o que está acontecendo. Está morrendo um atrás do outro. Aí vai morrer mais gente. Vai continuar morrendo gente. Eles estão tentando ver o que está acontecendo. E eles descobrem que na verdade você não pode. O ato necessário, no caso, poderia ser chorar. Você não poderia chorar pela morte de ninguém, nem por qualquer motivo, durante esse dia da ordem. Só que você começa a ver as pessoas morrendo. Imagine se na situação, você tá lá, olhando seu celular, meia-noite, você tá participando do jogo do rei. Você vê lá, seu melhor amigo morreu, causa infarto. Aí você fica em choque, você começa a chorar. Não é verdade? E ele começa a ver que muita gente está morrendo por chorar, realmente. E morre mais muita gente nesse volume. E ele tenta saber o que está acontecendo. O Nobuaki, ele fica em depressão, ele começa a bater a cabeça na parede para não chorar. E o Yosuke, ele acaba achando uma pista do que pode estar, do que é o jogo do rei, certo? E é sobre uma vila
esse jogo já foi realizado no passado. Ele fala, essa aqui é a última imagem do volume. E você fica... E não é assim, mas fica mais tenso que você quer que acabe logo. Se tá morrendo muita gente, seu personagem favorito pode morrer qualquer segundo. É mais que essa ordem. Perdão. E com essa ordem, acho que todo mundo vai morrer agora. E ele chega assim, que essa notícia, o jogo do rei já aconteceu antes, ele precisa investigar isso daí. E é tipo assim, uma luz no Block, porque ele tava quase se matando. Ele não tava nem chorando, ele tava quase se matando. De tão tenso que ele tava. E aqui, nessa última parte do volume 3, vem a imagem das pessoas mortas. Você viu como o número de mortos aumentou? O que eu achei desse volume? Nesse volume eu estava precisando do seguinte, do volume 4. Esse mangá é muito bom. Esse volume especial te deixa muito tenso, porque você começa a pensar muito rápido do personagem. Muito personagem começa a morrer muito rápido. Então você fica com medo que todos os personagens que você gosta morram. Você gosta, tipo assim, se você afeiçoou todos os amigos no Block, você quer que alguns morram, mas você fala assim, não, esses aqui não podem morrer, esses podem. Se você começa a ver, ele tá morrendo tanto lado que não podem morrer, quanto os que podem, você começa a ficar tenso. E fala assim, não, o meu personagem favorito vai viver. O meu personagem favorito vai viver. E você termina essa tensão, sabe o que tá acontecendo. Certo? O Summer Game volume 3. Perdão, porque vocês vão ver um pequeno corte agora. Já viram, né? É que eu não tenho muito tempo na câmera pra gravar. Eu tive de dividir esse vídeo em duas partes. E agora eu quero relembrar um pouquinho o que eu tinha dito anteriormente, que a lista de mortes aumentava. Você lembra que quantas pessoas mortas tinham no outro volume? Dá pra contar nos dedos, né? Agora metade da sala tá morta e a outra metade tá viva nesse volume 4. Viu? O nome do... O que está escrito aqui é Vila Yonaki, que é a vila onde aconteceu o jogo do reino passado e eles vão acabar descobrindo várias coisas. Como eu tinha dito também, você começa, nesse volume principalmente, você começa a ver o clímax da história, como a história vai se finalizar. Tudo já começa a tender para um lado, você já começa a falar, não, o que tem que acontecer, você já começa a prever o futuro, certo? Como sempre, logo no comecinho tem as regras do jogo. E o volume começa com o Yosuke falando sobre a vila Yonaki, sobre o que aconteceu nessa vila, algumas coisas que lá já aconteceu o jogo do rei, que é a única coisa que eles têm. E o Yosuke ele fala o seguinte, que ele diz o seguinte, ele dá essa última informação, e o Nobuaki pede pra ele que ele ajude com o Naoya, que ele ajude a salvar, a reunir todos os outros pra avisar que eles não podem chorar. Só que ele fala assim, infelizmente eu não posso cumprir a sua ordem, porque não me resta muito tempo. Aí o Nobuaki começa a ficar triste porque ele chorou, o Yosuke, e pediu pra que ele salvasse, pelo menos que deixasse bem a namorada do Yosuke. Ela não vai ter muita importância na história, mas ele pede que deixe pelo menos ela viva, e que a memória dele continue no coração de todos, sabe? Porque ele chorou, ele começou a ver tanta gente morrer, ele começou a ver que o negócio estava desandando e ele acabou chorando. E ele começa a morrer. A mão dele começa a se contorcer. Antes de ele enviar a última mensagem sobre as informações dessa vila Yonaki, e a mão dele explode antes dele enviar. Uma das mãos dele explode antes dele enviar.
E ele cai no chão já sem o braço. E ele levanta e começa e clica em enviar. Como se fosse a última coisa que ele possa fazer. E a outra mão dele começa a se mexer involuntariamente e sai voando do braço dele. De novo. E ele tenta, pela última vez, falar com a namorada dele, a Kaori, a menina que ele gosta. E ele acaba, e o Nobuaki acaba recebendo a mensagem da vila, da vila Yonaki. E ele começa a quase chorar, porque o Yosuke era muito amigo dele. Não mais que o Naoya, mas era muito amigo dele. E ele começa a procurar a Shiemi, porque ele não sabe onde é que ela tá, ele continua gostando dela, ele tem que terminar com ela à força. E ele quer encontrar com ela para que ela seja avisada sobre o que está acontecendo, que ela pode morrer, que não é para ela chorar. E ele acaba sentando no banquinho e encontra com ela. Ela tava andando na rua. E ele começa a ficar tenso. Que não sabe o que aconteceu. Ele fica feliz e tenso ao mesmo tempo, porque ele vê que ela tá viva, aí ele fica feliz. Só que ele não sabe por que elas estão aí. E aparece a Ria e outras duas meninas. Uma delas é a menina que o Yosuke gostava. E uma outra menina que é meio egocêntrica. E ela fala que o Nobuaki é um rei. Ela começa a chamar o Nobuaki de rei, fala que ele não devia nascer, não devia fazer isso daí, ele podia trazer todo mundo de volta, que ele usasse todo mundo de volta, só que ele não pode, ele não é o rei. Ele é contra o rei. Só que na verdade não era a intenção, era mais ou menos a intenção a reencontrar com eles. Certo? E o que acontece? Ela começa a xingar o Nobuaki, essa Mami, essa menina aqui. Eu tô com o dedo indicador da mão direita nela. Ela xinga o Nobuaki, fala que ele é o rei e que ele devia morrer e trazer todo mundo de volta. E a Ria chama ele pra conversar num canto, falando que ela gosta muito do jogo do rei, porque ela é aquele viciado em jogo que eu comentei no segundo volume, que tinha mandado a mensagem. E ela fala assim que tá começando a ficar divertido o jogo. E ela fala que ela pode ter uma suspeita de quem é o rei. Que ela reduziu o número de suspeitos para 3 pessoas. São as 3 que estão aqui. A menina xingou o Nobuaki. A menina que o Yosuke gostava. E a ex-namorada do Nobuaki, a Shiemi. E as 3 estavam reunidas. Ela queria falar sobre isso daí com elas. Sua suspeita, né? E continua sendo contra a Ria deixar morrer mais gente, só para descobrir o que aquelas letras que eles recebiam significavam. E a Mami continua puta da vida com o Nobuaki, falando que ele é o rei, que a culpa é dele, que devia todo mundo, que ele devia morrer. Aí ela bate na Shiemi, porque a Shiemi defende o Nobuaki, os dois continuam se amando, eles só tiveram que terminar por causa do rei. E o Nobuaki vai se encontrar com o Naoya para comer um macarrãozinho instantâneo, um miojo de copinho. Entendeu? É nessa parte que se alivia um pouquinho mais, sendo que estão felizes, né? Eles estão indo investigar a vila, o Nobuaki na verdade, eles começam a falar que agora tudo pode ficar bom, que eles vão conseguir, sabe? Eles vão conseguir viver. Aí eles ficam muito felizes, continuam falando um pouquinho sobre o rei, mas eles começam a sorrir. Aí você vê que o clima ficou um pouquinho menos pesado que estava nos outros volumes, e eles começam a rever as letras que eles pegaram dos celulares de quem morreu. E que o Naoya tinha anotado, e fala que só restam 13 alunos dos 31 da sala. Foi mais da metade do jogo já. Aí o Naoya começa a ficar com medo de novo sobre morrer.
E eles se lembram de tudo que eles passaram, né, que eles eram amigos e que o Nobuaki tinha que confiar em tudo pra poder, sabe? Eles tinham que confiar em tudo pra que tudo dê certo. Eles tinham que confiar um no outro, que o Nobuaki tinha que confiar em si mesmo pra que tudo dê certo. E nisso o Nobuaki recebe uma chamada da Mami, que é aquela menina que xingou ele. E ela começou a chorar. Logo você já sabe o destino dela, né? Um tipo de decapitação. O que acontece? Ela começa a xingar de novo o Nobuaki falando que ela não devia morrer, que é pra ele cancelar a ordem, só que não tem como cancelar a ordem. Ela morreu convicta de que o Nobuaki era o rei. Agora restam 12 pessoas no jogo. Aí o Nobuaki na viagem começa a ter algumas alucinações e começa a falar sobre que quer ir pra uma vila e tal, né? E ele encontra o caminhoneiro que dá carona pra ele. Fala assim, me leva até esse endereço. Ele dá um papelzinho. Aí ele leva e fala assim, não, pode me deixar assim mesmo aí. Pera aí, o caminhoneiro. Pera aí. O que você veio fazer aqui? Assim, eu vim investigar o negócio. Você nunca me viu, você nunca me conheceu, você nunca pegou carona comigo, você não me conhece. E boa sorte. E o caminhoneiro sai disparada, morrendo de medo do Nobuaki, falando que não devia ter feito isso. Aí ele encontra um paredão na frente dessa vila. Só que ele encontra um buraco, ele entra por esse buraco e vai até a vila. Ele começa a andar e vê o que está acontecendo. Aí esse momento é tenso, porque não sabe o que está acontecendo, né? Aí ele encontra. Aí, não é que ele encontrou ele, a Kaori. A que o Yosuke gostava. Ela começa a falar que ele é o rei, que ela tá convicta de que ele é o rei e começa a bater nele. Só que aí ele vê que ela tava chorando também e que ela ia morrer, a Kaori. E a Kaori acaba morrendo. Nisso o Nobuaki começa a chorar também. E a Ria pede as letras pra ele, porque ele tá prestes a morrer, né? Que ele chorou. E ela pede, aí ele fala que confia nela pra derrotar o rei. Só que o que acontece? A Ria pede ajuda pra ele e ele acaba caindo. E nisso ele encontra com o Yosuke, falando que ele fez. E Yosuke fala pra ele, você fez um bom. Você foi bem, agora é só confiar nos outros, né? Afinal a gente tá aqui. E o Naoya recebe a mensagem de que o Nobuaki foi sentenciado por morte por parada cardíaca. Resumindo, o Nobuaki morreu no final do volume 4, do penúltimo volume. E a Ria viu. Nesse momento, o que acontece? Você vai lendo esse volume, você continua tenso, porque você não quer que seus personagens favoritos morram, mesmo sabendo que faltam agora 10 pessoas, certo? Agora faltam 10 pessoas, resumindo, já foi grande parte da turma, já morreu. Porque em algum momento aqui acaba morrendo um outro amigo um outro conhecido do Nobuaki. Aí faltam só as 10 pessoas que vão ser no final do volume, certo? O que acontece? Eu fui lendo, aí eu cheguei no final, vi que o Nobuaki morreu, eu falei, meu Deus, como é que vai seguir essa história sem o protagonista? O que aconteceu? Não, eu nesse momento comecei a refletir sobre a vida, sabe? Ter uma, como diz o Sófines, uma análise filosófica sobre a vida, sobre o que é, sabe? Sobre o que é a vida, sobre o que é tudo. Aí eu fui lá, deixei o mangá em cima da minha mesa e fui esperar o último, né? Porque essa aqui é a penúltima edição. Fui esperar o último. Um mês esperando o último volume. E finalmente o último volume chegou.
Esse volume eu comprei na Comics, um pouquinho antes do lançamento. Mostro a vocês o Jogo do Rei volume 5. Ofereço a vida de 31 pessoas. Você já dá pra ver que essa capa é muito boa. Ela é muito estranha, mas ela é muito boa. É muito bonita. Certo? E temos novamente nossas últimas instruções sobre o Jogo do Rei, aquelas regras clássicas. E partimos agora para a última lista de chamada. Olha com os nomes apagados. 21 pessoas morreram. 21 pessoas morreram. E essa aqui é uma das últimas imagens do Soma Game. A imagem inicial do 5º volume. E seguimos pro Naoya surtando porque o Nobuaki morreu. Naoya tá surtado e eles recebem a última ordem. Uma das últimas ordens, na verdade. Que eles tinham que enrolar, uma pessoa da classe tinha que enrolar um dado de 6 lados, preferência, né? Uma pessoa da classe deve rolar um dado e ele tem que condenar o número de pessoas que indica o dado. Resumindo, se você tirou 5, você tem que falar o nome de 5 pessoas para morrerem. E você acaba morrendo junto. E essa é uma das últimas ordens. Eles começam a analisar quem que pode matar quem é que deve morrer, quem... Assim, se alguém fosse se sacrificar pra matar a gente, entendeu? Aí começa a ter a discussão, né? A Shemi fica louca. Aí você descobre um dos personagens mais vagabundos de todo o mangá. Esse número 2 aqui, que não morreu até agora. Esse cara, o nome dele é Toshiyuki. E ele começa a agredir todo mundo, porque ele não quer morrer. Ele começa a xingar todo mundo, falando que alguém tem que enrolar logo o dado, não pode falar o nome dele, porque ele é especial, ele não pode morrer, tem muita coisa a fazer. É um egoísta de sempre. Ele começa a bater em todo mundo, começa a falar que alguém tem que enrolar o dado pra não falar o nome dele, começa a indicar a gente que tem que morrer. E ele fala pro cara dele, o outro Toshiyuki, que ele deve enrolar o dado, que eles são amigos, que eles são, sabe, os inseparáveis. E aí eu tô chegando e falo assim, não, eu poderia até rolar o dado, mas eu também não quero morrer, né, pelo amor de Deus. E daí chega uma mina falando que não é um vagabundo, que não presta, né. E ele pega, vocês começam a discutir, ele pega e dá um tapão na cara dela. Resumindo, a moral do cara tá indo lá pra baixo. Ele vai ser condenado de qualquer jeito, pelo que tá aparecendo aqui. Ele tá xingando todo mundo, ele tá sendo agredido. Ele tá agredindo, aí a mina revida, dá uma zonhada nele. Essa cena foi muito boa, cara. Eu não fui com a cara desse infeliz. Aí ele ficou com muita raiva, começou a partir pra cima. E eis que aparece Nobuaki com a Ria do lado, pedindo pra parar tudo. Você se pergunta, Nobuaki? Nobuaki? Como assim? Nobuaki não tinha morrido no último volume? Não tinha mensagem? Ele não tinha ido ver o paraíso com o Yosuke? Não, ele desmaiou e a Ria mandou a mensagem pra todos que ainda estavam vivos sobre que ele tinha morrido. Porque ele começou a chorar depois que já tinha acabado a ordem, só que ele não sabia. E todo mundo entra em choque, ver o cara que tinha morrido vivo. Certo? Aí a gente fica feliz, quem não morreu, né? E o Toshiyuki acaba falando assim, não, ainda bem, né? Vamos comemorar, agora tem mais gente pra morrer no meu lugar, né? Já quem não morreu tem mais gente pra morrer no meu lugar. E aí começa a pressionar todo mundo pra alguém rolar o dado e não matar ele. Só que nisso aí todo mundo já viu que ele é um filho da mãe, que ele merece realmente morrer. E começa com raiva, Aí depois que o Nobuaki tenta acalmar os ânimos, ele fica com mais raiva, ele começa a bater em todo mundo. A Ria explica o porquê do Nobuaki tá vivo, que ele só desmaiou. Ele pega e faz o seguinte, no ápice da sua loucura, ele vem, tira uma faca e sequestra o Shemi, falando que quem fala o nome dele, a Shemi morre. Resumindo,
Resumindo, esse cara tá fazendo tudo pra não morrer. Tanto que a mina que ele deu um tapão e ela revidou, assim, você não tem coragem, você é um covarde, você é um babaca, você não vai matar ela. Ele pega e faz isso daqui, ó. Ele fura a perna da Shiemi na frente de todo mundo. E ele manda que ou o Nobuaki ou o Naoya rolem um dado, né? Pra poder morrer também junto, né? Eles conseguem decidir. E aí o Nobuaki fala que ele joga o dado, que ele é homem, ele vai se matar em nome do amor que ele tem pela Shiemi, mas é que é pra ele soltar a Shiemi. Ele não vai matar esse Toshiuki, sabe? Porque ele quer ver a Shiemi viva. Ele vai pegar o dado do outro Toshiuki que tava com ele. Aí ele pega, né? Só que isso, o personagem que eu fiquei muito triste com essa cena, porque o Naoya vem lá e pega o dado. Só que, se você bem se recorda da ordem dada, quem jogasse o dado também ia ter a punição. Ou seja, ia morrer o número de pessoas que tinham dado e quem jogou. E quem pega o Naoya. Só que durante todo o mangá você acaba criando uma afinidade com o Naoya, porque ele é o personagem que mais sofre, assim, sabe? O Nobuaki é o que mais tenta ajudar ele. O Nobuaki faz de tudo pra poder ajudar todo mundo, só que aí o melhor amigo dele acaba pegando o dado da mão dele e vai e joga o dado. Resumindo, ele cravou a própria sentença jogando esse dado. Aí você fala, e deu o que? Número 6, o maior número de gente que podia morrer. Resumindo, o Naoya agora tem que escolher 6 pessoas, aí depois receber a punição. E ele tem 10 minutos pra nomear as 6 pessoas. Ele começa a falar, e é muito engraçado não, né? Quem tem humor mórbido, né? Eu achei engraçado, porque chega um menino e fala assim, Naoya, nomeia Masami. Ela não tá nem aqui, tentou se suicidar, porque uma das minhas não foi porque ela tentou se matar. Aí o menino chegou assim, não nomeie ela tentou se matar. Aí o Naoya fala assim, cala a boca, Keita, deixa eu escolher sozinho. Só que pra você nomear alguém, o que você precisa fazer? É só você falar o nome. E o que o Naoya falou? Cala a boca, Keita. E aparece a mensagem, Keita, você vai morrer, filho. E aí você, não, por que eu? Aí o coisinho lembra, o Keita, o Naoya lembra, que falou, cala a boca, Keita. E que era só qualquer coisa, aí o Keita começa a ficar puto com o Naoya, ia bater nele e o pescoço dele começa a sair daqui, ó. Começa a girar. Aí ele começa a entrar em desespero, ele começa a entrar em choque e ele fala, meu corpo, vou morrer. Eu penso que eu tenho que começar a girar, continua girando. E para assim, voltou. E a cabeça dele sai rolando. E quem tá se divertindo com isso aí é o carinha que sequestrou a Shiemi, né? Ele tá feliz da vida, enquanto tá todo mundo em choque porque morreu alguém de uma forma completamente anormal. Né? Ele começa a entrar em choque. Todo mundo tá ali, menos o Toshiuki, porque ele também. Ele tá lá, ele sequestrou a mina e agora tá lá de boa, né? Ninguém vai falar o nome dele porque tem uma arma, né? Ele tem uma refém, tem uma arma. E ele manda nomear mais 2 pessoas. Essas 2 aqui, a mina que ele deu tapa e a amiga dela, a Shia e a Minako. Assim, falando delas. E aí elas começam a brigar, falando que tipo assim, que sempre amaram ele, é tudo pra ele morrer, né? E aí ele manda matar mesmo, fala pro Naoya falar o nome delas, e o Naoya acaba mesmo triste, mesmo quase assim, sabe? Muito em depressão, ele fala assim o nome das 2, né? Porque ninguém quer que a Shiemi morra, porque eles acabam descobrindo lá na cidade que tem uma pista sobre a Shiemi, porque encontraram um jaleco lá naquela vila. Encontraram um jaleco com o nome da mãe da Shiemi, né?
E aí o Naoya fala o nome das duas e as duas vão ter um ataque cardíaco. Mas aqui a cena das duas morrendo. Um no fundo, outro na frente. Um indo batendo no Toshiyuki. E ele pede pra continuar matando gente. Que o Toshiyuki fala que era pra nomear o Nobuaki, certo? E que ele também já nomeasse a outra menina. Aí tinha tentado se suicidar. Só que nisso o Toshiyuki vem, o Toshiyuki 2, vem dar um socão na cara do que tava sequestrando e prende ele numa chave, proibindo que ele se mexa. E fala pro Naoya, fala o meu nome e o dele, porque aí a gente morre e ele morre junto. Ele fez tanta merda, ele merece morrer. Eu me sacrifico por isso, entendeu? E o Naoya, ainda triste, ele fala, né, o nome dos dois, o Toshiyuki Abe e o Toshiyuki Fujioka. E os dois morrem. Essa morte foi merecida, cara, desse Toshiyuki, o que tinha sequestrado a Shemi. Foi merecido, o cara não valia nada. E chega num momento tenso porque todos já foram. Agora é a vez de quem jogou o dado receber a punição. E nesse momento foi que eu falei, não, a punição vai ser algo ridículo, tipo, deite na grama e role. Só que aí tá lá, ele recebe a mensagem, né, que agora é a hora da punição dele, do Naoya, que pegou o dado e tacou. E ele começa a ser desmembrado. O Naoya começa a ser desmembrado. Cara, isso foi triste, sabe? Porque o Naoya é um personagem legal, entendeu? O Naoya é um personagem legal. E ele morre. E morre de um jeito muito triste. Porque ele tem uma frase aqui que é muito interessante na Naoya. Que ele fala o seguinte: Nobuaki, como será o céu? Não vai pelo céu? Aí o Naoya fala assim, deve ser um lugar ótimo, né? Porque ninguém nunca voltou de lá. E aí ele morre. Nisso a Ria pega o notebook dela e começa a montar a frase que tinha as letras direto. E ela fala que explica que o rei, ele é como se fosse um vírus de computador. Bem no protocorte, aqui mesmo falando da capacidade da câmera. E nós estamos falando que esse daí é um vírus de computador que a mãe da Shemi estava desenvolvendo com o intuito de fazer o mundo pacífico. Porque assim, como ele cria uma sugestão hipnótica, que é o fato de você pensar em algo, ele acontecer, mesmo não tendo realmente acontecido. Por exemplo, você vai tomar uma chicotada, você sente a dor antes de tomar a chicotada e aparece uma marca sem que você tenha tomado a chicotada, porque é como se você realmente sentisse aquilo ali por causa do seu psicológico. Todo aquele terror psicológico que você passou é mostrado que o seu psicológico pode fazer até isso aí, que ocorrem transformações em nível celular, uma mega transformação nas suas células, que vão alterando o seu condicionamento físico, mesmo que isso nada tenha acontecido. Por isso que subliminarmente, né, não é explícito, mostra que o seu psicológico tem o poder de fazer praticamente tudo, certo? E ela queria sair para fazer um mundo pacífico, esse rei. Só que ela começou a perceber que estava dando errado, começou a dar errado, e ela desistiu de fazer. Nisso ela teve a Shemi, só que ela morreu um tempo depois. E agora a Ria, ela vai combater o vírus de computador, afinal ela é hacker, certo? Ela é hacker e ela vai começar a destruir o rei. Aí mostra uma cena como se fosse de um RPG, ela lutando contra o rei, até chegar em 0%, onde ela ganha o rei, mata o rei. Só que o rei não morre. Logo, voltando ao fato de que o rei é um vírus de computador,
Ele não é uma pessoa, por isso que ele não podia ser tocado. Ele estava na classe, mas não estava. E tipo assim, ela descobriu um bug nesse vírus. Só que o bug era uma armadilha para quem quisesse fugir do jogo. Logo, ela também recebe uma ordem de morte. A personagem começou como vilã, se tornou heroína, vai morrer agora. Ela começa a pegar fogo. E ela fala assim, que pra ela não importa morrer. Ela perdeu um jogo, e perder um jogo é pior do que perder a vida. E ela, pegando fogo, se joga do penhasco. E fala que agora tá nas mãos do Noblock e venceu o rei. E a última ordem do rei é que eles têm que matar a pessoa que mais amam dentro de 5 minutos. Ou senão os dois vão morrer. E os dois se olham e tem que matar a pessoa que mais ama. Só que os dois se amam muito. Então entra esse impasse. Em 5 minutos eles têm que ganhar. E o Noblock tira a conclusão de que as pessoas só morreram por um motivo. Elas confiaram muito no jogo do rei. Então eles começam a falar, então é só não confiar. E vamos pensar só em viver. Viver, viver e viver. Não pensar em morrer pela ordem do rei. O tempo termina. Só que tem um pequeno problema. Eles ganharam do rei e não ganharam porque a... Lembra daquela facada que aquele vagabundo Toshio que deu na Shemi? Então, ela tá tendo uma hemorragia e tá prestes a morrer. Por quê? Porque é a vida, né? E ela morre nas mãos do Noblock. Foi o que ama ele. Graças ao vagabundo Toshiyuki. E aí anuncia, né, que o rei agora pode fazer o que quiser com o mundo. Aí o que você faria? Para aqui um momento. O que você faria se você pudesse fazer o que você quisesse com o mundo? E o Noblock pensa, e eles voltam o mundo. O Noblock volta o mundo. Ele reseta o mundo, só que agora praticamente sem o rei. Todas as pessoas provavelmente estão vivas, e ele volta do momento em que ele pede pra namorar com a Shemi. As pessoas estão vivas por quê? Porque ele não deixaria as pessoas mortas. Ele não deixaria só a Shemi viver pra ficar com ele. Então ele provavelmente ele ressuscitou todo mundo. Esse é o final de Osama Game, onde o nosso protagonista ganha o jogo e volta o mundo todo, porque ele não queria ver ninguém sofrer mais como um rei. Ele volta ao mundo. Tem uma sessão de extra que eu vou falar dela daqui a pouco. O que eu achei desse volume? E eu comecei a ficar realmente tenso na parte que anunciaram os dados. Eu comecei a ficar tenso na parte que anunciaram os dados. E que alguém ia ter que rolar o dado. Só que eu fiquei muito triste quando o Naoya pegou o dado. Falei, não. Eu gostava, o Naoya... Ó, nem todos os personagens, o Naoya era o que eu mais gostava. Depois do Noblock. E ele toda a pinta direto. Não, na verdade era o terceiro. Eu gostava muito do... Tipo assim, eu gostava muito da Ria. Ela era a minha personagem favorita. Ela morreu. Depois eu gostava do Noblock pelo senso que ele tinha de justiça. De não querer deixar ele morrer mesmo, sendo impossível. Foi provar no final que era impossível deixar todo mundo vivo. Porque todo mundo morreu menos ele. E depois ia o Naoya, porque depois que começa a ler, você começa a criar uma afinidade com o Naoya. Você fala assim, não, ele não vai morrer, ele já salvou da morte já várias vezes, ele não vai morrer. Aí você vê que ele pega o dado e joga, e você fala assim, não, ele não vai receber uma punição. Aí você vê que ele começa a sofrer na hora da morte, começa a perder os membros, aí ele vira e fala pro Noblock, você sabe o que é o céu? Você sabe como é que é o céu? Deve ser muito bom. Aí, meu, eu fiquei muito triste nessa cena. Porque eu realmente gostava muito do Naoya, ele era muito, muito legal, sabe? Esse volume foi muito bom, eu gostei muito do final, eu não imaginava um final desse, sabe? Onde todo mundo morrer, só que o Naoya resetasse o mundo, voltasse desde o momento que ele pede Shemi em namoro, num mundo onde provavelmente não teve... Porque deixa implícito,
Porque como ele volta no tempo entre aspas, ele provavelmente não queria que ninguém mais sofresse com o rei e deixou todo mundo vivo. E aconteceu o que aconteceu, ele voltou no mundo e se declarou pra Shemi. E todo mundo voltou feliz. Eu gostei muito do final, sinceramente. Nessa análise você pode não ter gostado muito do jeito que eu narrei a história, porque eu falei muito superficialmente, mas foi uma análise e eu tinha que mostrar muito da história para poder fazer minha análise. Eu não posso nem falar, não, é bom por isso, isso e isso. Então eu queria que vocês saíssem daqui vendo uma boa história. Se você se interessou mesmo em tendo visto os spoilers, se quiser saber como se desenrola o mangá de qualquer maneira, sabe? Eu sei que muitos não gostam de spoiler, mas assim, pra fazer uma análise boa, você tem que, às vezes, expor mais a história. E esse é o objetivo desse vídeo, é mostrar a história para que você se interesse por histórias do gênero, certo? Eu não tenho como recomendar algumas histórias do gênero porque eu não tenho. Na verdade eu tenho, só que eu não tenho como pegar e recomendar, sabe? Assim, é um gênero muito bom, ele mexe muito no seu psicológico, mas o final dele é excelente, você vê que todo mundo no final saiu feliz. E por isso que eu fui narrando a história de um jeito rápido, sabe? Se você não tem paciência de ler um mangá, por exemplo, você quer assistir o anime, eu não achei o anime de Osama-Game, certo? Provavelmente tem um filme, eu não sei exatamente, eu não posso dizer exatamente. Mas assim, se você tem preguiça de ler um mangá, você provavelmente gostou desse vídeo, porque eu contei toda a história, assim por cima, porque se eu fosse ler página por página seria uma leitura, não seria mostrando a minha opinião, sabe? Eu sei que em grande parte eu mostrei a história e não a minha opinião, mas ainda é uma experiência esse vídeo, não sei realmente se vão gostar ou não. Como eu falei, é uma tentativa de trazer mais um público para os mangás, vendo como é que pode se desenrolar uma história. Esse aqui é um gênero que não tem aqui, mas eu julgo ele como terror psicológico, certo? Pode não ser, pode falar que tipo assim, é ação, certo? Pra mim é terror psicológico, pode ser, pode não ser, é a minha opinião, é terror psicológico. É isso que eu acho de Osama-Game, eu gostei muito do jeito que se desenrolava a história, foi um lugar que me fez tremer de tensão. Foi assim, a cada página que eu virava eu começava a querer ver a outra em seguida, eu começava a querer folhear, só que eu nunca folheava porque eu nunca queria acabar com a graça desse mangá. Que quando você lê pela primeira vez, é uma coisa, da segunda você já sabe que pra você, esse é um mangá que não, que assim, depois que você vê a história, ele é muito bom. Você começa a reanalisar toda a história, você começa a ver tudo que aconteceu, é muito bom. Só que você não tem mais o pique pra ler do que da primeira vez, porque aquele terror psicológico já passou. O terror psicológico vem uma vez só. Em histórias assim, ou depois de anos, quando você já esqueceu a história, mas não vem ao caso. Eu gostei muito, e eu gostei muito também do final, porque eu tava esperando, por volume, ter o rascunho de personagem. Eu gosto muito de ver esses extras de rascunho de personagem, certo? E aqui tem o do Nobuaki e da Shemi. E em seguida tem da Ria e do Naoya, certo? Eu gostei muito desse mangá, muito mesmo. Eu acho que foi uma ideia genial de JBC trazer. Eu gosto muito de JBC, sinceramente. É uma editora que sempre inova, sempre traz bons títulos, sempre traz uma boa tradução. A de Soul Eater, por exemplo, é muito boa, eu gostei muito da tradução de Soul Eater. Muita gente reclamou, mas eu gostei muito da tradução de Soul Eater. É uma tradução muito engraçada. Ela lembra muito a de Yu Yu Hakusho no anime no Brasil. Mas eu gostei muito o clima que a JBC trouxe com as traduções, que ela traz mostrando as traduções de um jeito diferente, sabe? É muito bom porque é realmente difícil você traduzir um mangá ou escrever um mangá. Porque, por exemplo, tudo isso aí mostra em Soul Eater, né, com o tradutor falando sobre Soul Eater, mas assim, é realmente muito difícil escrever um mangá. Eu sei que eu escrevo também, e é muito difícil você passar a sensação que você quer no mangá. Só que, principalmente quando ele é traduzido, a JBC consegue isso aí. Eu gosto muito da JBC, eu tenho um amor pela JBC, sabe? Eu gosto muito mesmo, eu gostei muito desse título. Pouca gente pediu, mas logo de cara eu já me apaixonei pelo título. JBC, de parabéns.
Minhas impressões gerais, é um mangá que você deve ler. Assim, você tem dois jeitos de ler. Um é que você já sabe a história, em que você não vai sentir o terror psicológico. E outro que você não sabe da história, e que você vai sentir dor aqui terror. Se você é uma pessoa fraca, não leia da primeira vez. Saiba a história antes, conheça um pouco mais, sabe, o enredo, como é feita a narrativa, porque assim, sinceramente, eu vejo isso aqui como um mangá pesado, psicologicamente, porque você começa a se apegar muito ao personagem. Ó, se você lê Gantz, você leu Game of Thrones, olha, você não vai ter problema. Sinceramente falando, você não tem problema, porque você não se apega mais a personagem depois de você ler esses dois títulos. Gantz morre todos os protagonistas de uma vez só. Game of Thrones é chacina. Game of Thrones é chacina, certo? Então assim, você não vai ter problema de ler com que ele mesmo mas quando você começa a se apegar ao personagem, você vai falar, não, ele não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Só que aí você acaba tendo uma decepção no final, porque todos vão morrer, mas você fica feliz porque o Noblock ele retorna todo mundo. Eu gostei muito. O Soma Game é um mangá que eu recomendo. Tem, ó, joinha, The Unforgiven. É realmente muito bom esse mangá. E é isso. Eu vou juntar todos aqui para mostrar todos de uma vez, certo? E dar minhas palavras finais. Bem, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou da análise, dê um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo. Eu não sei exatamente onde, porque eu não tenho noção espacial, mas se inscreva, dê uma força para esse projeto. Se você quer ver mais quadros assim, recomende alguns mangás que lançaram no Brasil e que provavelmente eu tenha, certo? Eu tenho muitos mangás, então vai ser relativamente difícil falar um título que eu não tenha, mas se vocês recomendarem um título bom, eu vou até buscar, eu vou comprar um título. Esse título só pra fazer um review e pra ler também, porque eu não tenho distinção de gênero. Eu espero que vocês tenham realmente gostado muito desse vídeo. Espero que vocês apoiem cada vez mais a Furious Turtle. Que mais? Se vocês gostaram realmente desse quadro novo, gostaram de ver minha face também, minha face linda, maravilhosa. Se vocês gostarem de alguma coisa aí, por favor, dê um like, compartilhe o vídeo. Fale se gostou nos comentários, é muito importante o seu comentário. Qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer coisa que você quiser mandar pra gente, ou manda pelos comentários, ou manda pelo nosso e-mail, que também vai estar na descrição. Perdão, eu juro que é o último corte. Juro mesmo, de coração que é o último corte. Agora foi culpa da bateria que acabou. Mas então, eu peço, voltando ao que eu tava falando, né? Deixa eu voltar a segurar aqui os Soma Game. Eu peço do fundo do coração mesmo que vocês curtam a nossa página no Facebook, que também vai estar na descrição. Se inscrevam no nosso canal, apoiem o nosso sonho se realizando, que é a Furious Turtle. É isso que eu tenho pra dizer. Era só isso aí mesmo, sabe? Foi um corte, deixou todo mundo apreensivo, mas era só isso aí mesmo. Não se esqueça de ver o vídeo dos outros membros. Eles também se esforçam muito pra fazer os vídeos, sabe? Mesmo que tudo aconteça, mesmo que tenha um problema, sabe? Tenha um Guaraná, sabe? Mesmo que isso aconteça, eles se esforçam todos para fazer um vídeo legal, que chame a atenção. É o que a gente sempre quer para todos. Muito obrigado por ter visto até aqui, dê um like, tanto aqui no vídeo quanto na nossa página. Eu não sei onde a página tá. A página tá na descrição, só que a página tá em outra aba pra mim. Que eu geralmente costumo deixar duas abas abertas. A da página e a do YouTube. Então, curta a página, tá? O link vai estar na descrição. Valeu mesmo por ter visto. Aqui quem fala é Forgiven. Falou!